Agora, vamos ver a resolução do exercício 31. Escrever equações reduzidas na variável z de cada uma das retas que satisfazem as condições dadas. Bom, dois exercícios, né? Item A reta passa por A, passa por esse ponto, e é paralela a uma reta dada, R. O item B passa pela origem, então conheço um ponto também por onde ela passa, e é ortogonal a cada uma das retas dadas, R e S. Ótimo, então vamos lá. Item A. Bom, passa por um ponto conhecido e é paralela a uma reta. Então, ele quer a equação reduzida na variável z. Bom, então eu vou tentar escrever uma vetorial, certo? Conheço um ponto, preciso de uma direção. Então, eu venho aqui na reta fornecida, ó, x igual a 2y, que também é igual a menos 2z. Então, do jeito que está escrito aqui, ela já me diz que essa reta passa pela origem, certo? 0, 0, 0 satisfaz. Eu torno essas duas equações aqui verdadeiras, né? E aí, no caso, por exemplo, se eu escolher, como é na minha resolução aqui, se eu escolher assim, ó, o y igual a 1, se eu colocar o y igual a 1, eu obtenho x igual a 2, né? E aí eu tenho que, quando que 2 é igual a menos 2z, quando z for menos 1. Tá certo? Então, são equações simétricas aqui, né? Só que não está na forma padrão. Na forma padrão seria assim, x menos 0 sobre 1 igual a y menos 0 dividido por meio, mas no caso aqui, né? Vai dar 2y, e z menos 0 dividido por menos meio, né? Z menos 0 dividido por menos meio, tá certo? Então, se você reescrevesse na forma padrão, você já teria um vetor diretor. Aqui o meu raciocínio foi colocar assim, ó, se o x for 1, se o y for 1, eu obtenho o x igual a 2 e o z menos 1, tá certo? Então, ó, x valendo 1, eu tenho y valendo 1, eu tenho x igual a 2 e z menos 1. Como eu já olhei aqui e vi que 0, 0, 0 também são pontos da reta, aí eu obtive, nesse caso da minha resolução aqui, eu obtive um ponto menos o outro, eu obtive que uma direção dessa reta é o vetor 2, 1, menos 1. Tá certo? Aí, se você resolvesse colocando na forma padrão, você iria escrever que o seu W seria para você aqui o 1, meio, menos meio. Né? Menos meio. Menos meio. Isso. Mas são múltiplos, tá vendo? Se você multiplicar por 2 este vetor que você descobriu dessa maneira, se você considerar duas vezes esse vetor aqui, você vai obter 2, 1 menos 1. Vai obter o vetor que eu escrevi aqui. Tá certo? Então, resolução, posso prosseguir com a minha resolução aqui. Aí você prossegue com a sua, você vai obter uma resposta. Como ela passa, assim, como eu recebi aqui, né? Ela passa por este ponto A aqui, então, equação vetorial. Ponto mais múltiplo do meu vetor W aqui. x, y, z é igual a ponto mais múltiplo do meu vetor W. Reescrevendo isso na forma de paramétricas, x igual a 4 mais 2t, y igual a menos 2 mais t e z 2 menos t, certo? Você escrever as paramétricas. O autor pede reduzidas em z. Se ele pede reduzidas em z, então eu vou prestar atenção nesta terceira linha aqui e vou isolar este t aqui. Vou isolar este t para substituir na primeira e na segunda. Aí vai aparecer letra z, né? Para x. X depende do z e o y também vai depender do z. Então, quando você quer reduzida na variável z, você isola o t da terceira linha. Tá bom? Isolando o t da terceira linha aqui, ó, z mais 2. Aí eu faço a substituição aqui e aqui. E ali. Aí eu obtenho as equações que o autor me pediu. X é 8 menos 2z e y é menos z. Já resolvi o item A. Tá bom? Parti de um ponto conhecido e de uma direção, né? Que era a direção da reta fornecida. O item B, para terminar então, o segundo item, a reta passa pela origem, né? Passa pela origem, 0, 0, 0.
e é ortogonal a cada uma das retas. Ele me dá duas retas, dois tipos diferentes de equação, e falam que passa pela origem e é ortogonal a essas duas retas. Ora, então eu conheço um ponto por onde passa a reta, eu preciso de uma direção. Mas, se é ortogonal a R e ortogonal a S, então eu vou ser esperto, eu vou procurar um vetor diretor de R, um vetor diretor de S e fazer o produto vetorial. Então eu vou descobrir aqui V1, V2, vou fazer o produto vetorial, aí este produto vetorial aqui vai ser a direção da minha reta. Muito bem. A primeira reta aqui, ó, veja, né? Primeira reta aqui não está na forma padrão simétrica, mas a gente pode reescrevê-la da forma padrão para obter um vetor, mudando a tela. Aí na forma padrão, né, tá vendo que tem 2x menos 1 sobre 3, né? E aqui eu tenho 2z menos 2 sobre 1. Então, eu não posso ter múltiplo do x, múltiplo do y e múltiplo do z na forma padrão. Na forma padrão tem que ser só x, y, z. Né? A forma padrão é assim, x menos x0 dividido por a, y menos y0 dividido por b, z menos z0 dividido por c, certo? Então, estou transformando isso, ó. Então, né? Aquele 2 aqui é meio no denominador. Então, escrevendo na forma padrão, agora eu olho nos denominadores, na forma padrão, né? Um ABC, aí eu sei a direção da reta R. A outra equação também, se você prestar atenção, né? Coloque ela na forma padrão para você ver como é que está funcionando a coisa aqui. Tem o sinal negativo para Y, sinal negativo para Z. Então, na forma padrão, estou chamando a atenção aqui. Eu escrevo assim, x menos 0 dividido por 1 igual a y menos 0 dividido por menos 1, tá vendo que tem sinal negativo? E z menos 0 dividido por menos 1. Então, esse sinal de menos, na verdade, está no... Né, quando aparecer um sinal de menos lá, eles são advindos do A, do B ou do C, né, da direção do vetor normal. Então, agora, eu olho na forma padrão e tenho V2. Descubro o meu V2. 1 menos 1, 1. Vou fazer, então, o produto vetorial de V1 com V2. Montei o determinante e JK, coordenadas de V1, coordenadas de V2. Fiz as contas, limpei a expressão e obtive uma direção da reta desejada. Então, ela passa pelo 0, 0, 0 e tem essa direção aqui. Menos 5 meios, menos 4 sobre 2 e menos meio. Tem essa direção. Passando a limpo aqui, ó. Então, olha a equação vetorial dela. Da equação vetorial, eu escrevo as três equações e escrevo as paramétricas. Está aqui as paramétricas. Né? 0, 0, 0, só aparece múltiplos da letra T aqui. Né? T percorrendo os reais. Né? Bom, o autor me pede reduzidas em Z. Então, eu presto atenção neste T aqui da terceira equação e isolo ele. Esse T aí é igual a menos 2Z e substituo nas outras duas equações de cima. Fazendo essa substituição, então, de T igual a menos 2Z aqui e aqui, eu obtenho, né, como eu indiquei no parênteses aqui, eu obtenho esta minha resposta aqui. Então, a reta procurada, que passa pela origem e é ortogonal, passa pela origem é ortogonal àquelas outras duas retas, tem essa equação aqui. Equação reduzida em Z. X igual a 5Z e Y igual a 4Z. Tranquilo?